A terceira lei de Newton diz que para toda força que um corpo A fizer sobre um corpo B, esse corpo B vai estar fazendo uma força sobre o corpo A. Em outras palavras, que as forças do universo vão ser sempre aos pares. Se o corpo A exerce uma força sobre o corpo B, então esse corpo B exerce uma força sobre o corpo A de mesmo módulo e de mesma direção, mas de sentido contrário. Por exemplo, se eu tenho uma bola de futebol e alguém vai aplicar sobre essa bola uma força, o jogador vai chutar uma bola e o pé do jogador aplica sobre a bola uma certa força. E a força que o pé aplica sobre a bola aplica nesse jogador uma força de volta. Então essas duas forças são forças de ação e reação. Outro exemplo, se eu empurro a parede me empurra para trás. Se eu com uma corda puxo algum objeto, eu aplico a força na corda e a corda aplica uma força lá no objeto e o objeto vai me puxando. Ação e reação têm sempre a mesma natureza, ou seja, eu aplico uma força na parede e eu estou fazendo uma força de contato, então a parede também vai aplicar uma força em mim. Para ação e reação nunca se equilibram porque são forças que agem em corpos diferentes. Se você está assistindo um vídeo de algum lugar e pega e aplica uma força na parede que esteja próxima a você, enquanto eu aplico uma força na lousa, não faz sentido falar para você que a força que eu aplico na lousa aqui cancela com a força que você aplica com a parede próxima de você. A força que eu estou fazendo aqui não é essa parede, a força que você está fazendo não é eventual. Não é a eventual parede próxima de você. Esse pensamento você tem que expandir para a terceira lei de Newton. Ação é ação, age em corpos diferentes. Se age em corpos diferentes, não faz o mesmo sentido falar que eles se anulam. Por exemplo, se um cavalo puxa uma carroça, o cavalo aplica uma força na carroça, e a carroça aplica uma força no cavalo. O cavalo puxa a carroça com 1000 newtons, a carroça puxa o cavalo com 1000 newtons. Para eu saber se o cavalo vai sair do lugar, eu tenho que analisar as forças que agem sobre o cavalo. Sobre o cavalo, você não tem exclusivamente a força que a carroça está segurando. Tem a força de atrito com o chão quando o cavalo está andando. O cavalo aplica uma força no chão, para trás, e o atrito para a frente. Uma coisa importante, a força de interação entre o Sol e a Terra dependendo da massa dos dois. Outro exemplo, dois patinadores e um lutador de sumô e uma bailarina em uma pista de patinação de gelo. Se o lutador de sumô está de costas e a bailarina na pista de patinação de gelo, ambos com calçados apropriados, ela coloca as mãos nas costas do lutador de sumô e dá um empurrão nele, ela está aplicando uma força no lutador de sumô. E o lutador também aplicou uma força nela. A força que ela fez nele é igual à força que ela fez nela. Tem o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentidos opostos. Por isso que o lutador de sumo vai para um lado e a bailarina vai para o outro. A força que ela faz nele se devolve nela, mesmo de costas e mesmo sendo massas bem diferentes. O efeito dinâmico vai ser diferente, porque a força resultante é a massa da aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração.